A paz de Deus seja multiplicada em sua casa, é a saudação da Igreja Batista Casa de Paz a todos os participantes da reunião Casa de Paz. É a nossa lista, a nossa playlist tem esse título e agradecemos a você que está participando nesse momento mais uma vez. É a segunda reunião de hoje. Obrigado a você que já se inscreveu, compartilhe o link agora. Não se inscreveu ainda não? Então aproveite, clique aí no ícone, inscreva-se, deixe seu like também se você está gostando, deixe seu comentário, seu motivo de oração, nome do seu querida aniversariante. Amém? Amém. Direto ao assunto, vamos ao Evangelho de João, capítulo 3, versos 35 e 36. João 3, 35 e 36, apenas a parte A do 36. Diz assim a palavra do Senhor: O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Senhor Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Jesus Cristo é o centro da vida dos filhos de paz. Jesus Cristo é o começo, meio e fim no entendimento dos princípios e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Cristo é o centro. Criamos até essa palavra na teologia, cristocêntrico. Significa que Jesus Cristo é o centro. Eu quero deixar mais uma vez o comentário, é uma das minhas fontes preferidas, pastor Billy Graham, homem aprovado, já está na eternidade com o Senhor, e num dos livros dele tem um comentário sobre esse texto de João 3, 35, particularmente o 36, a parte A. Jesus Cristo é o centro da vida cristã. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, abre aspas, comenta o pastor Billy Graham. Atualmente, o cristianismo tem sido comparado a outras religiões e seitas como nunca antes. Alguns supostos líderes cristãos têm defendido a criação de um sistema de valores morais, éticos e religiosos que possa unir todas as religiões do mundo. Mas isso não é possível. O entendimento do pastor Billy Graham. Por quê? Porque Jesus Cristo é único. E não tem como unir todas as religiões. Não é má vontade. Não é que as pessoas sejam preconceituosas. Não é discriminação. Mas a ideia de cada um ter uma denominação até facilita, porque não vai caber todo mundo num lugar só. Tem dado certo até aqui. Mas por que muita gente insiste nessa singularidade de Cristo, achando que Cristo vai se unir e vai unir todo mundo? No tempo de Jesus já havia essa crença. Por que ele não permitiu? A resposta cristã é que Jesus, e somente Jesus, e não a religião, e não uma placa de igreja, um rótulo de denominação. Jesus é a suprema manifestação de Deus. Por isso que não dá certo unificar religiões, denominações. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Esta é a verdade eterna da nossa fé cristã. E eu anotei três análises, três princípios, três verdades que nós podemos ampliar nessa verdade eterna que lemos aqui na palavra do Senhor. Primeira verdade, em cima dessa verdade eterna, o cristianismo não tem semelhança com nenhuma religião. Essa é uma verdade. Em cima dessa verdade que o texto bíblico diz, que Jesus Cristo é o centro. E quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, Jesus Cristo realmente é o centro. É o começo, meio e fim.
não há nenhuma semelhança em nenhuma religião no mundo. Aliás, em Mateus 7:28, quando Jesus acabou de proferir, de ministrar o chamado sermão mais conhecido, Sermão do Monte, as multidões estavam atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, Jesus, ele vem para fazer o diferencial, para dizer que ele é singular. Não, a ideia não é fazer um melhor do que o outro, mas é apresentar aquele que realmente é o melhor, que é o Senhor. Em Marcos 1, 27, 21, diz assim: quando dirigindo-se para Cafarnaum, e assim que chegou, num sábado, tendo entrado na sinagoga, o Senhor Jesus foi no sábado, entrou na sinagoga, passou a ensinar. Olha o momento aí, a escola bíblica do Senhor Jesus. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Então, mais uma vez, Jesus é único. Os ensinamentos de Jesus são únicos. Não tem ninguém ensinando como Jesus ensina. Não tem ninguém pregando como Jesus prega. E a pregação está aqui, na Bíblia Sagrada. O ensinamento está aqui. Então, todos ficaram maravilhados com o seu ensino. E isso acontece ainda hoje. Quando nós abrimos a Bíblia e pedimos ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, nossos entendimentos para compreender a palavra, e nós vemos como que, instantaneamente, a nossa memória começa a entender o texto bíblico. Segunda verdade, em cima da verdade que Jesus é o centro, o cristianismo não é mais uma religião. Essa é uma excelente verdade. Porque o cristianismo, ele não foi criado por Jesus para ser mais uma religião. O Senhor Jesus, quando fundou a igreja, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda lição que anotamos, o cristianismo não é mais uma religião. Então anote essa verdade. Jesus foi rejeitado por todos os líderes religiosos do seu tempo. Em João 1:11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foram mal educados com Jesus, porque realmente eles estavam revoltados, porque não conseguiam agradar a Jesus, e Jesus também não estava concordando em nada dos ensinamentos dos líderes religiosos do seu tempo, nenhum deles. Então, a presença de Jesus no meio daqueles líderes mostrava que eles estavam vazios, que eles estavam longe de Deus. E quando Jesus chegava, todos percebiam que Jesus estava cheio da glória de Deus. E Jesus usou, inclusive, a comparação para os religiosos daquela época de sepulcros caiados, hipócritas. Jesus ensinou que os seus servos devem se comportar de maneira diferente, não agindo para serem vistos pelos homens, não agindo para discriminar ou rejeitar, não, mas para ser um modelo, para ser um exemplo, um ato de uma vida vivida em caridade, nas suas orações, no seu jejum, no seu tratamento, na sua ida e vinda. Quando o Senhor observou o comportamento dos líderes dos judeus, Jesus criticou aquela religião que realmente era apenas de formalidade, de fachada. E Jesus diz assim, fechamos as aspas lá do pastor Billy Graham, e agora quero abrir aspas mais uma vez para mais uma parte do comentário, diz assim:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Fecha aspas, porque são palavras de Jesus, em Mateus 15, de 3 a 9. Com certeza, muitos desses líderes se sentiram ofendidos quando Jesus falou que seriam rejeitados por Deus. Os discípulos perceberam que os fariseus se escandalizaram, mas Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele continuou dizendo assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro, cairão ambos no buraco. Mateus 15, 12 a 14. Na sua censura mais forte, Jesus chamou esses líderes de hipócritas e avisou o povo do perigo de os seguir. Em Mateus 23, 8 a 11. Se Jesus tivesse agido como um político esperto, falando palavras suaves para ganhar o apoio dos homens influentes, se tivesse oferecido para eles posições de influência no seu reino, ou se tivesse procurado fazer acordo entre partidos para evitar ofensas, certamente a reação dos líderes teria sido bem mais favorável. Se ele tivesse participado de um clube de pastores e rejeitado todos como colegas, este não teria motivo para se voltar contra Jesus. Mas quando ele falou a verdade sem acepção de pessoas, doesse a quem doesse, ele trouxe para si, sobre si, a ira dos religiosos mais fanáticos e mais influentes. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos, e a minha oração é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos viver esta maravilha que é o ensinamento do Senhor, os propósitos do Senhor, os princípios do Senhor. Ensina-nos e ajuda-nos. Pai, pedimos também saúde para tantos enfermos, portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos pela empresa que passa por lutas e dificuldades, meu irmão, minha irmã, empresários. Peço um avivamento do Espírito Santo para a nossa igreja. Espírito Santo, tem misericórdia de nós e promove o avivamento teu na vida de cada membro da Igreja Batista Casa de Paz e daqueles que estão congregados, que estão vindo também. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião desse domingo do Senhor, dia da Escola Bíblica, o nosso parabéns a todos os professores da Escola Bíblica da nossa igreja. Queremos pedir a você que se inscreva em nosso canal, continue aí, deixe seu like, sim, muito bem, e também clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. E também deixe o nome do seu parente, seu querido aniversariando, escreve para nós, participa com a gente, tá bom? Muito obrigado de todo o coração. Vamos deixar uma bênção para você antes da bênção. Parabéns para os aniversariantes da semana. Já falamos do seminarista Francisco Júnior, já falamos do Jurandir Júnior, também completou Moisés, bispo, que também completou mais um ano essa semana. O Jurandir, irmão do Moisés, e o pai chama Jurandir também. Parabéns para o Moisés, parabéns para o Marcelinho. Uma bênção para você, está em Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, e todos digam amém e amém.